Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é: a sua autoimagem pode mudar o seu destino. E aqui comigo estão o Rogério e a Sayuri. Olá a todos, aqui é a Sayuri, eu sou membro da Rap Science e sejam bem-vindos ao episódio de hoje. Olá a todos, meu nome é Rogério, eu sou membro da Rap Science desde 2014 e sejam bem-vindos. O tema de hoje, o poema de hoje, aliás, que é o último poema da série de poemas. A gente vai buscar agora outras fontes de ensinamentos, mas chegamos ao último poema. Foram 84 poemas nessa jornada aqui do Rapcast. E um ponto que o Mestre Okal aborda é a questão do entusiasmo, como que essa chama do entusiasmo ela pode mudar a nossa vida, mas ele também fala sobre a autoimagem. Essa imagem, a autoimagem é a opinião que você tem sobre você próprio. E a autoimagem, a gente não dá muito valor para ela, muitas vezes. Mas a gente nem imagina a força que a autoimagem tem, a força que o nosso subconsciente tem para mudar o nosso destino. E a gente vai buscar hoje conduzir o podcast com enfoque nessa questão da autoimagem. Para iniciar, o Rogério vai ler o poema. O que é entusiasmo? A gente muito brilhante, saída de famílias com status social, que tem dinheiro e muitas grandes ideias. Apesar disso tudo, não dá certo na vida, contrariando as expectativas de todos. Na maior parte dos casos, isso é devido à falta de entusiasmo. O entusiasmo tem um poder impressionante. Por exemplo, quando uma represa repleta de água começa a soltar o líquido de uma vez, suas turbinas giram com força total. E uma grande quantidade de eletricidade é produzida. A água que foi liberada irá alimentar generosamente o rio ressecado, reanimando as plantas e os campos rapidamente, um após o outro. Igual a um boxeador profissional, que se levanta na contagem de 8 ou no último momento. Mesmo que você esteja caído, libere seu incrível espírito de luta. Visualize mentalmente essa sua imagem pessoal e erga-se através das preces. O entusiasmo. O entusiasmo é como se fosse, por exemplo, não tinha canhão, aqueles canhão que tem em filme antigo, que tem aquela pólvora em cima do canhão, aí você acende, aí corrói ele consome como é que chama aquele negócio? Pavio. Consome o pavio e dispara o tiro do canhão. Esse consumo, esse fogo necessário para disparar o tiro do canhão é o entusiasmo. Você pode colocar pólvora, munição, o que quiser, mas se não tiver o entusiasmo, ele não pega fogo e você não consegue fazer o que você deseja na sua vida. Agora, o entusiasmo ele é um tema interessante, porque quando a gente fala em entusiasmo, o que a gente pensa? Vamos lá, o que você pensa, Sayuri? Entusiasmo, o que vem na sua cabeça? Eu acho que essa palavra, pra mim, é uma coisa que vem de dentro, alguma coisa assim, tipo, uma força que vem de dentro. Tipo, eu acho que seria nesse sentido, assim, de ter uma... Eu definiria assim, eu acho. Uma força que vem de dentro pra fazer as coisas, assim. E uma pessoa entusiasmada, assim, você acha que ela como que ela é? Ela é agitada? Eu penso uma pessoa animada, uma pessoa que tem, acho que vontade de fazer as coisas. Acho que pra mim lembra muito, eu penso muito nisso, sabe? Gente que, não sei se é essa palavra, mas gente que tem brilho, que as pessoas falam, sabe? Que tem uma força, uma vontade de fazer as coisas, não sei. E tu, Roger? Acho que bem que a senhora falou, né? Não é assim, você faz uma coisa assim, independente dos outros, né? Falarem para você fazer, você faz
porque quer e faz com vontade. E faz porque acredita, né, no que você está fazendo. Eu acho que isso é entusiasmo. Se você faz porque alguém manda, aí já não é entusiasmo. O entusiasmo é difícil de explicar por que a gente tem entusiasmo com determinadas coisas. O que a Sérgio comentou mesmo, é uma coisa que vem de dentro. Eu acredito que haja um aspecto da missão de vida relacionado ao entusiasmo. Por exemplo, tem pessoas que são entusiasmadas em estudar determinado assunto, pessoas são entusiasmadas em trabalhar com determinada profissão. Isso, muito possivelmente, é quando está sintonizado ou alinhado ali com o plano de vida dela. Só que isso é a minha observação só. Eu acredito que há pessoas que elas são entusiasmadas, mas elas canalizam o entusiasmo delas de diversas maneiras. Tem pessoa que, por exemplo, ela pode ser quieta, imperceptível, mas ela é entusiasmada. Ela não fica gritando, mas ela é entusiasmada. Só que ela canaliza o entusiasmo dela de forma silenciosa. Isso é perfeitamente possível de ser feito também, porque muitas vezes as pessoas podem pensar, mas eu sou tímido, então não tem entusiasmo. Não, tem pessoa que ela é super entusiasmada, que nem um cientista. Tem cientista que ele é super entusiasmado com o trabalho dele, mas ninguém sabe às vezes nem que ele faz aquilo. Mas ele é entusiasmado. Então o entusiasmo, ele, ao mesmo tempo que ele brota naturalmente, às vezes a gente tem que correr um pouco atrás dele. Porque às vezes a gente só não tem entusiasmo por determinada coisa porque a gente não conhece aquilo ainda ou não entende. Mas uma vez que você correu atrás e buscou conhecer, você pode criar entusiasmo por aquilo. Nem tudo está perdido. Eu não tenho entusiasmo. Esses dias, tem muitas pessoas... muitas, não? Tem algumas pessoas que mandam mensagem no meu... A soberba. Olha a soberba. Olha o ego. Olha o Tengu aí. O Tengu. Pessoas que mandam mensagem no meu WhatsApp e falam assim, eu não tenho mais vontade de viver, eu não tenho mais entusiasmo. Então você tem que correr atrás de alguma coisa. É isso que eu sugiro. Você tem que buscar. Mas se for uma coisa que eu não gosto, então você descobriu que você não gosta, você deu um passo à frente. Você descobriu uma coisa que você não gosta, é um passo à frente. Que nem eu não gosto de futebol. Por quê? Porque eu sou ruim de futebol e eu não gosto. Então eu nunca, ao contrário da Sayuri que gosta de futebol, entendeu? Eu gosto de assistir, porque jogar eu tô ruim também. A Sayuri é entusiasmada com futebol, velho. Você ganhar a Sayuri velho. Conversa de futebol com ela, fica entusiasmado. Agora, mesmo que a gente não tenha entusiasmo, é importante a gente buscar alguma coisa que dê entusiasmo pra gente e correr atrás mesmo daquilo, um determinado assunto que você tem interesse, alguma coisa que você gosta de fazer, para você buscar aquilo e não se culpar por não sentir entusiasmo no primeiro momento. Tem hora que você não está entusiasmado e a falta de entusiasmo não te proíbe de fazer o que você tem que fazer. Acho que esses são alguns pontos importantes para a gente levar em consideração quando a gente fala sobre entusiasmo. Entusiasmo, assim, tem muita assim, diferença, né? Que nem você está falando, né? Entre entusiasmo e euforia, né? Boa, era isso que eu queria falar. Era isso aí. Então, leu meus pensamentos. Esse cara é uma seta mesmo, velho. Eu não só nem falar. A pessoa eufórica é aquela pessoa que em japonês fala urusai, né? Aquela pessoa chata, né? Peraí, tá misturando aí, hein? É muito xingamento, hein? O cara é eufórico, chato. Então já viu, né? Se alguém te chamar de urusai, ele pegou os 5 coisas ruins e jogou na palavra só, hein, velho? Gente, eu não sei muito japonês, mas essa palavra eu já escutei muito. Urusai é bem... Olha lá, a Sayuri já foi xingada de urusai. Até quem não entende muito japonês já deve ter assistido, né? Dorama, assim, já deve ter ouvido. Urusai é pessoa barulhenta, né? Chato, né? Pessoa... Olha lá, o Rogério definiu que é chato, olha lá. Agora porque assim, pessoa eufórica, assim, porque quando vem entusiasmo, a pessoa pensa, aquela pessoa que, toda alegre, né? Tá sempre alegre, mas não é, acho que não é essa definição de entusiasmo que a gente tá discutindo, né?
Entusiasmo é você, assim, é buscar sua missão de vida. Assim, todo mundo, né? Todo mundo tem a missão. Todo mundo tem aquilo, algo que você tem vocação. E você tem que descobrir, né? Se você faz algo e aquilo não traz, assim, entusiasmo, então aquilo provavelmente não é a sua missão. Então, assim, entusiasmo é uma coisa que só você pode gerar. Quando uma pessoa vem e fica falando, você tem que né, ter mais entusiasmo, isso não serve pra nada. Você vai, né? Você quer mandar outra pessoa para aquele lugar, né? Porque pra mim não gera entusiasmo. Que lugar que é esse aí? Eu tô fora, velho. Mas quando você descobre, eu descubro que, por exemplo, eu gosto deixa eu pensar uma coisa, eu gosto de traduzir. Eu faço isso por vontade própria. E né, isso que é entusiasmo, né? E é lógico assim, né, no processo, assim, só que para traduzir eu tenho que estudar a língua. E vai levar alguns anos, né? É lógico assim, você não vai todo o tempo ter entusiasmo. Mas assim, se você descobriu que esse é o caminho, né, faz parte, assim, você manter uma constância, né? E vai ter altos e baixos, né? Você estudar, em menos casos, a gente estuda japonês, né? O japonês é, assim, em média, acho que uns 10 anos, né? Para você chegar no nível de fazer uma tradução razoável, assim. Só que 10 anos é tempo, né? E você não vai ter hora que você vai desanimar. Então, o primeiro passo é você descobrir aquilo que assim, aquilo que você sente que é a sua vocação. Não precisa ser uma, né? Pode ser várias, né? Pode ser tradução. Eu gosto de música, né? Eu gosto de estudar instrumento. E o segundo passo, assim, é saber que, assim, você vai ter altos e baixos. E quando você estiver na onda baixa, é você manter o ritmo. Né? Por exemplo, eu estou estudando japonês. Vai ter dia que não vou ter vontade de estudar. Tem dia que vou achar um saco, né? Aqui um monte de kanji, não consigo decorar. Mas você tem que ter disciplina. Né? Então, acho que, assim, uma das coisas que eu pensei agora. O primeiro passo é você descobrir aquilo que traz entusiasmo para você. Isso é uma coisa que só você pode descobrir. E a segunda coisa é disciplina. Uma vez que você descobriu, né, dar continuidade, assim, superar os altos e baixos. Isso que eu pensei agora. Um ponto-chave é não depender do entusiasmo para executar alguma coisa. Daí que tá. Eu não tô com entusiasmo, então eu não vou estudar hoje. Uma coisa, outra coisa. O entusiasmo ele vai dar ignição. Agora, o que vai manter a gente trabalhando é a disciplina, é a rotina, é o hábito. Então, uma coisa complementa a outra, porque tem aquele termo, é o fogo de palha. Fazia tempo que eu não falava isso. Fogo de palha é a pessoa que ela tem entusiasmo, mas não tem disciplina nenhuma. Queima rapidinho. E o Mestre Okawa, ele tem uma analogia que ele fala do diamante. Ele fala que um diamante falsificado, ele pode ter um brilho instantâneo, ele ofusca o seu olho, ele é um brilho assim que até ofusca a visão, mas ele acaba rápido. O diamante verdadeiro, por mais que o brilho dele não ofusque a sua visão, ele vai se manter, e ele vem de dentro, então ele é um brilho verdadeiro. Por isso, a gente não deve depender de estar sempre entusiasmado, porque como o Rogério comentou, você não vai estar sempre entusiasmado, não tem como. Agora, toda vez que você perder o entusiasmo, como é que você faz para resgatar ele? Escreve 5 motivos para você continuar fazendo aquilo. Por quais motivos que eu acredito que eu deva continuar? Quando você encontra esses 5 motivos, você vai restaurar essa sua energia para você continuar seguindo em frente. Mas sem disciplina, sem hábito, não tem como a gente concretizar o que a gente deseja, por mais entusiasmo que a gente tem. O que vai fazer com que a gente concretize os nossos sonhos não é o QI, não é o entusiasmo só, é a disciplina, a rotina, a consistência. Você ter a capacidade, a força, a determinação de continuar fazendo aquilo por um período de tempo que for necessário
para você fazer. E mais ainda, entusiasmo sem ação não é nada. Se a gente não dá o primeiro passo, que nem você quer estudar um idioma estrangeiro, se você não começa, se você não pega o primeiro livro, se você não fala a primeira palavra, se você não ouve o primeiro podcast, se você não dá o primeiro passo, você nunca vai aprender. Começar alguma coisa, o entusiasmo ele é uma parte de um conjunto de fatores que fazem com que a gente comece alguma coisa e também no momento de dificuldade que você resgate aquele motivo de você continuar fazendo aquela situação. Esse que é o entusiasmo verdadeiro. O entusiasmo ele vai sendo forjado ao longo do tempo. Você vai perdendo e recuperando ele e é assim que ele vai ficando cada vez mais forte. O mestre ele nos ensina que a vida ela é uma maratona. A vida não é uma corrida de 100 metros. E na maratona não adianta você dar um sprint, você dar um tiro, sair correndo e parar depois de 100 metros. Você tem que correr por 42 mil metros. Você tem que correr por 42 quilômetros. E só entusiasmo não é o suficiente para você correr 42 quilômetros. Você vai passar por provações, sofrimento, sede, dor. Um monte de coisa acontece. E o porquê que eu estou fazendo isso aqui? Por que isso aqui é importante para mim? Quando você conseguir listar esses 5, aí a chama do entusiasmo ela é reacendida. Que eu agora lembrei de um trecho, né, da Exerçou, né, ele faz essa analogia, né, de uma maratona, né? Acho que tem maratona e a prova de natação, né? Que assim, que vai ter hora que você vai querer desistir, né? Você tá correndo, eu nunca corri maratona, né? Acho que nem aguentaria, porque é muito longo. Mas assim, você tá correndo uma corrida distância, vai ter hora que você vai querer desistir, vai ter hora que o corpo vai pedir para você parar. Só que se você, assim, ele explica, né, no livro, se você resiste essa parte, supera, depois parece que assim, parece que o corpo fica mais leve, assim. É como se você superasse uma onda, né? Você supera aquilo lá e depois parece que tudo melhor. Só que se você tivesse desistido antes, aí você perderia a prova, né? E se fosse assim, trazendo isso para a vida, né? Você, por exemplo, nem nosso exemplo de antes, né? Você quer aprender uma língua. Se você tivesse desistido, né, no seu animado, tudo que você aprendeu, você jogaria fora, né? Você deixaria de ter aquela oportunidade de aprender e no caso no caso, por exemplo, você ser um tradutor ou saber fluente uma língua, né? Isso é algo, assim, para mim que é bastante, assim, traz bastante satisfação, né? Pelo menos para mim, né? Eu acho que para você também, né? Que estudou bastante japonês. A gente sofreu, né? A gente sofreu para aprender, mas assim, dá uma satisfação. Mas se eu tivesse desistido quando eu fiquei desanimado, talvez eu olhasse para água, putz, se eu tivesse continuado, né? Hoje, né? Hoje eu poderia estar bem, né? Podia, né? Mas assim, é nesses momentos assim, difíceis, né? Que você tem que dar aquele, né? Que nem fala no poema também fala, né? Que deixa eu ver aqui, é que agora lembrei do exemplo, né, do boxeador, né? Ele tá prestes a perder, que ele se levanta. E aí que assim, parece que vem uma força, a gente não sabe aonde, e dá aquele impulso para continuar a seguir, né? A seguir o que a gente. O caminho que a gente quer seguir. Tem aquela frase da Bíblia, que inclusive já foi até tema de episódio, a raiz é amarga, mas o fruto é doce. Às vezes a gente tem que conseguir suportar e mascar a raiz amarga por um tempo, para depois poder saborear o fruto que é doce. E no último trecho aqui do poema, tem esse exemplo do boxeador que o Rogério comentou. Inclusive, falando de boxe, tem uma luta histórica, que foi a luta do Buster Douglas contra o Mike Tyson. Não sei se já ouviram falar dessa luta. O Mike Tyson todo mundo conhece, né? Ele era destruidor. Toneladas o soco dele, né? E tinha um boxeador
que ele desafiou o Mike Tyson, o nome dele era Buster Douglas. E o Buster Douglas ele não tinha um cartel muito bom, assim, não era tão destruidor como o Mike Tyson. Só que o Douglas, ele tinha acabado de sair de uma clínica de reabilitação, porque ele era alcoólatra, a esposa dele tinha largado ele, e a mãe dele, ela faleceu uma semana antes da luta. E antes dela falecer, o Buster Douglas prometeu para ela que ele ia ganhar a luta. Então você imagina o tamanho da responsabilidade. Aí ele começou a luta e, como sempre, o Mike Tyson arrebentou ele. Era soco para todo lado. Só que aconteceu, depois põe no YouTube, vocês vão ver a luta. É Buster Douglas e Mike Tyson. Ele caía e levantava, velho. Ele caía e levantava com o soco do Mike Tyson. Ele foi lá e nocauteou o Mike Tyson. Ele foi uma das únicas pessoas que nocauteou o Mike Tyson na história. Só que depois dessa luta ele perdeu todas. Ele não ganhou mais nada. Então o que possivelmente, analisando os fatores, o que fez o Buster Douglas ganhar essa luta foi isso. Ele se entusiasmou. Aquilo lá virou uma coisa, era vida ou morte pra ele. Ele falou, cara, imagina o que ele pensava quando ele tava lá na lona. Pô, prometi isso pra minha mãe, no leito de falecimento, eu preciso ganhar isso aqui. Ele levantava. Então, é místico mesmo. E a gente deve buscar criar essa autoimagem. Agora falando do tema de hoje, a gente tem que se imaginar como uma pessoa forte. É isso que é. O que você imagina, mesmo uma autoimagem, ela se concretiza. Se você é o que o Henry Ford dizia. Se você acha que você consegue, você está certo. Se você acha que você não consegue, você está certo. Porque no final, é o que você acha que importa. Se você se considera uma pessoa forte, entusiasmada, que luta, que levanta quando cai, se você tem essa imagem, ela vai se consolidar em algum momento. Aí vem outra luta, que é a luta contra nós mesmos. Tem um livro que chama As Leis da Grande Iluminação, livro do mestre. Ele diz que o inimigo está dentro de você. Tem uma subseção que é essa: o inimigo está dentro de você. O inimigo é isso, são as nossas fraquezas, a nossa autoimagem depreciada. A gente tem que batalhar contra isso também. Por isso que a gente tem que conhecer o ensinamento, estudar o ensinamento, conhecer a nossa verdadeira imagem, para construir essa autoimagem e todo dia no nosso subconsciente ir plantando essas autoafirmações que nós somos filhos de Deus, que nós temos entusiasmo, que a gente vai conseguir se levantar. Esse processo contínuo, ele vai fazer com que em algum momento essa sua autoimagem ela se frutifique, ela aconteça na realidade aqui na terceira dimensão. Eu quando eu fazia engenharia, né, e assim, meu pai é engenheiro, né? Então, eu na escola, assim, eu sempre fui melhor em exatas que humanas, né? Então, era natural que eu seguisse o mesmo caminho do meu pai, né? Mas, aí quando eu prestei o vestibular e tava lá, eu percebi que não sentia entusiasmo, né? Aí eu resolvi mudar de curso, né? Aí quando eu escolhi Direito, a minha família, assim... caiu matando, né? Falei, nossa, não serve pra isso, né? Você vai mal, né? Nas matérias de humanas, não sei o quê. Mas eu sentia que esse é o caminho que eu ia sentir algum entusiasmo, né? Então, importante, assim, se você tá no caminho que não te dá entusiasmo, assim, você tem que pensar e mudar, né? Você tá fazendo por fazer, dificilmente você vai ter sucesso, né? Porque quem tem sucesso em alguma coisa é porque faz com entusiasmo. E aí também vem a parte da disciplina, né? Mas se você se faz não gera entusiasmo nenhum, só faz simplesmente para sobreviver, então você tem que parar e assim, começar a pensar, né? Porque às vezes você não está seguindo assim, né? Que a gente fala na Rap Science, é o plano de vida. Às vezes lá no mundo celestial você traçou um plano e você está seguindo esse, talvez por comodismo, talvez. Então, assim, é importante você encontrar assim, a sua missão, né? E pode ser que quando você encontre, muita gente vai ser contra. Falar, você não leva jeito para isso.
Mas assim, é o que você acredita, né? Você tem que ouvir a sua voz interior e falar, não, é isso. Se você ouvir para os outros, assim, vou fazer o que os outros acham que eu devo fazer, você nunca vai ter entusiasmo. É aquilo que você decide, fala, é isso, e é isso que eu quero, e vou seguir esse caminho. Senão você nunca vai ter entusiasmo, prazer, né, no que você faz. E eu acho que você tá, né, falando, complementando o que o Rogério tá falando, essa questão da autoimagem é importante, né, porque, como o Rogério falou, né, tipo, da gente acreditar no que a gente quer fazer, acreditar na gente, essas autoafirmações, essa questão de uma autoimagem positiva, ela é importante, tipo, além dessa questão, né, do pensamento, do que você vai construindo, também acho porque ela ela determina bastante como a gente se comporta, né, tipo, a atitude que a gente vai ter, dentro das coisas. Por exemplo, quando a gente às vezes tá passando por alguma coisa difícil, a gente já tende, por exemplo, a ficar mais cabisbaixo, a ficar com o ombro mais, tipo, para baixo. E eu acho que quando a gente começa a pensar de uma forma uma autoimagem mais positiva, de eu sou forte, eu consigo enfrentar as coisas, acho que a gente muda a postura que a gente enfrenta, né? Então, acho que por isso também essa questão dessa autoimagem é tão importante. A nossa autoimagem, ela vai determinar os nossos padrões de pensamento, que vão determinar as nossas palavras, nossas ações, nossos hábitos, nosso comportamento. Essa autoimagem é como se fosse a planta na construção de uma casa. Se a planta está ok, a casa é bem construída, mas se aquela planta está ruim, aí vai ter problema depois. Então, a gente tem que levar muito a sério a construção da nossa autoimagem e levar muito a sério o que a gente fala para nós mesmos. Qual que é a nossa autoimagem? É um trabalho que a gente deve fazer diariamente. Se para você formar autoimagem, assim, tem que ter continuidade, né? Porque você não vai falar, eu sou o máximo e vai estar tudo bem no dia seguinte, né? Porque... Você fala, eu sou o máximo pra você, Rogério? Não. O Rogério fala, eu sou o máximo. Mas, assim, de construir uma autoimagem positiva é continuidade, né? Porque, assim, é que nem pra você colocar uma coisa do subconsciente, você precisa de repetição, né? Repetição. E não é num dia para outro que você consegue, assim, ter uma autoimagem positiva, né, de você. Pode ser que muita gente esteja assistindo o podcast e talvez não tenha, né? E para mudar, assim, é gradativo, né? Precisa de muito estudo, né? De muita auto-reflexão, né? Mas aos poucos você vai conseguindo essa transformação, né? Então, por isso, assim, também precisa de persistência, né? Que nem a gente disse no começo, né? Da parte da disciplina. Você não vai mudar tão facilmente. Mudar a si mesmo não é tão fácil, né? Só sabe quem realmente faz o esforço, né? Leva tempo, cara. Mas se você muda, o que você vai levar não é na sua vida, você vai levar para essa vida e para as vidas futuras. Por isso eu acho que isso é um esforço, assim, por mais difícil seja, é um esforço que vale a pena. Isso aí. Bom, a gente vai ficando por aqui. Agradeço aos ouvintes por terem nos acompanhado e ao Rogério e a Saúde pela companhia. Obrigada a todos e até o próximo episódio. Obrigado a todos e até a próxima. Isso aí, para finalizar, o Rogério vai reler o poema. Vamos lá. O que é entusiasmo? A gente muito brilhante, saída de famílias com status social, que tem dinheiro e muitas grandes ideias. Apesar disso tudo, não dá certo na vida, contrariando as expectativas de todos. Na maior parte dos casos, isso é devido à falta de entusiasmo. O entusiasmo tem um poder impressionante. Por exemplo, quando uma represa repleta de água começa a soltar o líquido de uma vez, suas turbinas giram com força total. E uma grande quantidade de eletricidade é produzida. A água que foi liberada irá alimentar generosamente o rio ressecado, reanimando as plantas e os campos rapidamente, um após o outro. Igual a um boxeador profissional, que se levanta na contagem de 8 ou no último momento. Mesmo que você esteja caído, libere seu incrível espírito de luta.
Visualize mentalmente essa sua imagem pessoal e erga-se através das preces.